partir de agora, você acompanha mais uma edição do Revista. O programa de hoje debate um assunto que tem preocupado as famílias brasileiras e autoridades da saúde pública. A gravidez precoce atinge 12% das adolescentes no Brasil. Em 2010, mais de 19% das crianças nascidas vivas eram filhas de meninas menores de idade. A estatística é preocupante, já que o Brasil entra para a triste realidade dos países em desenvolvimento, onde 200 adolescentes morrem por dia por causa de complicações da gravidez ou parto. A nossa equipe acompanhou de perto um pouco dessa realidade e os detalhes você confere agora na reportagem de Lucas Franco. Ter um filho requer um certo planejamento, mas às vezes a gravidez pode ser inesperada e quando envolve adolescentes, a situação muda de figura. Uma gravidez nesse período de 10 a 14 anos traz repercussões para o corpo da mulher. Então o corpo da mulher que ainda está em formação, a partir do momento que ela vai gestar, que ela vai engravidar, isso traz repercussões no seu organismo, como até a diminuição da possibilidade de crescimento do corpo da mulher. Os cuidados com o corpo são redobrados e, além disso, a adolescente precisa principalmente do apoio da família. Se é uma gravidez indesejada, significa que o vínculo mãe-bebê pode ser mais difícil e a família ela pode ajudar nesse processo. Se a família tiver dificuldade, porque sim, às vezes pode ter mais dificuldade nesse assunto, o ideal é procurar uma assistência psicológica, a adolescente procurar uma assistência psicológica, para ela poder haver com a questão dela, e às vezes ela não vai ter o apoio da família, e ela vai ter que administrar isso sozinha. O risco maior na gravidez da adolescência não está relacionado à idade, está relacionado sim à aceitação da gravidez e o apoio que essa adolescente vai ter. Mas quando isso não acontece, muitas jovens levam a gestação de uma forma mais difícil. A própria aceitação e o apoio familiar vai fazer com que depois do parto, que é um período muito importante, ela tenha maior vinculação com o filho, maior taxa de aleitamento, as maiores taxas de aleitamento quando tem um apoio familiar e menor risco de depressão puerperal, depressão pós-parto. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, no Brasil, dos 19,3% das crianças nascidas vivas em 2010 eram filhas de adolescentes. Na maternidade da Santa Casa, em Belo Horizonte, dos 310 partos realizados por mês, 19% são de adolescentes. Este abrigo, na região oeste de BH, recebe adolescentes grávidas ou que já tiveram filho. A Casa Colmeia, ela acolhe adolescentes grávidas, ou com recém-nascidos. Nós somos a única instituição de Belo Horizonte, que faz esse tipo de acolhimento. Essas adolescentes, elas vêm encaminhadas através da Vara da Infância e da Juventude e também dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte. Minha mãe era usar de droga, eu não tinha aquela condição de ficar com meu filho, aquelas condições básicas. Aí minha avó não podia ficar na guarda, eu vim pra cá até que minha mãe se recuperasse e a gente volta. Sair daqui trabalhando, ajudar minha mãe, meus irmãos, minha família, estudar com meu filho na creche e não voltar ao passado, só seguir em frente. Bárbara, de 17 anos, e Ramon, de 18, vão ser pais em breve. Uma gravidez inesperada, mas que não interrompe o sonho de dois jovens. O apoio da família tem sido muito importante nessa nova etapa da vida deles. E a minha família ficou realmente mais distante, mas a minha avó, que era o mais importante, que foi quem me criou, tá me dando todo o apoio. E a família dele também tá me dando todo o apoio, eu tô sendo muito bem acolhida, eu e o Gustavo, então tá bem tranquilo agora. Muita gente também acha que, filho é um empecilho na vida da pessoa. Mas eu não deixei de estudar, nem ele deixou de estudar, a gente pretende continuar, fazer faculdade. Correr atrás dos sonhos. Eu espero que a gente só consiga progredir daqui da frente, principalmente com o nosso filho. E a gente precisa muito disso, entendeu? A gente precisa correr atrás dos nossos sonhos. Ele não vai ser um empecilho pra gente. Na verdade, eu acho que ele vai ser mais um motivo pra gente lutar e crescer na vida. Diante dos números alarmantes, fica o questionamento: o que tem contribuído para a gravidez na adolescência em plena era da informação? Para responder esta e outras perguntas, recebemos no estúdio a psiquiatra e doutora em medicina do adolescente, Marília de Freitas Macarum, que também é professora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Doutora, seja muito bem-vinda ao Revista. A honra é minha estar com vocês. Muito obrigada, gente.
Professor, então vamos iniciar essa entrevista aqui. Em plena era da informação, os adolescentes estão crescendo já imersos na internet, todo mundo tem uma facilidade ao computador. Até que ponto esse excesso de informação é benéfico para a saúde do adolescente? Esse excesso de informação poderia ser benéfico, mas não tem sido. Seria benéfico na medida certa, na medida que passasse as leis da cultura, os hábitos, os bons hábitos da cultura. Então, acontece que os nossos adolescentes hoje, eles têm devorado a mídia, eles têm consumido a mídia e as consequências são funestas, tanto do ponto de vista da atuação motora, a mortalidade por violência é muito grande, quanto do ponto de vista da atuação da sexualidade, que também o índice de gravidez na adolescência tem sido muito grande. E esse uso da internet por esses menores, sem a supervisão dos pais, dá uma liberdade para eles de acesso a diversos conteúdos, principalmente o de cunho sexual. Isso prejudica na afetividade desse adolescente? Perfeitamente, porque o adolescente, em vez de evoluir para uma sexualidade total, né, na qual ele vai englobar a própria família, a menina ou o menino que eles escolham, os amigos, os filhos, eles vão regredir e vão fazer uma atuação sexual a nível do corpo, e só do corpo. E essa apologia ao corpo vai fazer com que eles percam a grande chance de viver o que a humanidade tende no processo evolutivo a realizar. Bem, professor, e a gente sabe também que as redes sociais têm seus cuidados, né? Porque pode deixar de ser um meio apenas de comunicação e pode incentivar namoros, gerar relacionamentos e isso pode acabar também gerando uma gravidez indesejada, não é isso? Exatamente. Então, veja bem, a transa na mídia é mostrada de uma forma maravilhosa, é linda, é artística, né? Com pessoas maravilhosas e muito bem vestidas. Mas, na realidade, a transa que os nossos meninos enfrentam é outra. Na mídia, tudo acaba bem. Na adolescência, pode acabar numa gravidez, num aborto, num rompimento abrupto, até num suicídio, a gente tem visto isso. Hoje em dia, nota-se também uma quebra nas fases da adolescência e da infância. Isso seria um reflexo do que a senhora acabou de falar, por exemplo? Sim, porque a mídia promove uma hipersexualização das crianças e uma precoce atuação sexual dos adolescentes. Então, essas crianças estão recebendo uma influência muito precoce de estímulos que só deveriam acontecer posteriormente. Então, o que está acontecendo com os adolescentes? A menarca, quer dizer, a puberdade, está sendo cada vez mais precoce nas meninas. Elas estão tendo puberdades com menos de 8 anos, iniciando o desenvolvimento puberal da sexualidade antes dos 8 anos. E os meninos antes de 9 anos. Então, eles perdem a chance de sublimar todo aquele instinto de vida que é a sexualidade, um instinto que nos faz crescer e promover nossos projetos de vida, atuando essa energia em condições lúdicas, precárias e sem observação dos adultos, sem aconselhamento dos adultos, né? Porque eles estão sozinhos dessa. Então, isso é um problema sério para nós, né? É um grave problema de saúde pública. A gravidez da adolescência é chamada de síndrome do fracasso, né? Fracasso em quê? Fracasso em continuar os estudos, em continuar o próprio desenvolvimento, terminar a fase da adolescência na plenitude de todo o processo biopsicossocial. Segundo, a dificuldade que a adolescente tem de se cuidar, ela vai ter também de atender às necessidades do bebê. E se ela não atender às necessidades do bebê, esse bebê não terá um desenvolvimento satisfatório. Então, esse bebê, no futuro, pode repetir o que a mãe realizou e que o pai fez. Doutora, nós fomos para a rua para saber a opinião da população, para saber se esse excesso de informação passado pela mídia, até que ponto ele ajuda e até que ponto ele atrapalha. Vamos assistir? Vamos.
A mídia influencia muita coisa, mas não assim totalmente. Eu acho que também vai do caráter da mulher e da ética dela. Geralmente em novela que mostra, assim, passa adolescentes grávidas, mostra tipo o problema que surge através disso, quando a pessoa não é preparada para isso. Aí acaba que a pessoa que, igual nós mulheres, acaba que para pensar se realmente vale a pena e refletir sobre tudo isso. Eu acho que é uma controvérsia porque essas propagandas, né, publicidade, elas tentam prevenir, eu acho que é uma forma de prevenção, mas a novela, filme, eu acho que está deixando isso uma coisa meio banalizada, está passando isso como se fosse uma coisa normal. Então essas meninas assim que não têm tanta informação, que acabam se alienando muito, elas acham normal e acabam entrando nesse mundo. Falta muita conscientização e pela banalização que está tendo na TV, acaba que crianças de 15 anos ficando grávidas, prejudicando futuramente os estudos, tendo que abandonar a faculdade, abandonar a escola e criando um abalo na sociedade. Bom, doutora, a senhora concorda com o que eles falaram? Ajuda, atrapalha? Como que é essa questão? Então fica difícil, às vezes, medir a quantidade de informação que é boa, a quantidade de informação que é ruim, a quantidade de informação que é compreendida, a quantidade de informação que é mal compreendida, mal assimilada, distorcida, passada, inclusive, com fins assim, não bons. Então, o que no final a gente pode pensar é o seguinte: o excesso de informação é sempre ruim. Tem que haver uma certa moderação e ponderação no que é coisa boa, no que é formativo, no que pode ajudar o adolescente ao longo da vida e aquilo que pode prejudicá-lo, chamá-lo para o vício, para a corrupção. Então, doutora, para encerrarmos, depois dessa gestação, dessa adolescente, como é que ela vai reagir? Como que ela deve se cuidar para ter uma gestação saudável? Olha, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, prevê e diz que é direito do adolescente o pré-natal. E a adolescente deve fazer o pré-natal durante todos os 9 meses da gestação. Ela tem direito ao mesmo médico durante o pré-natal e ao mesmo médico na hora que ela for ter o neném. Então, ela deve se preparar, inclusive, para o aleitamento materno. Porque o leite materno é espécie específica, é o único que nós humanos podemos fabricar para atender nossos filhos. Bom, doutora, a gente agradece a sua participação aqui no Revista. Muito obrigada, doutora. E eu encerro aqui a minha participação no estúdio, mas no próximo bloco eu volto com uma matéria bem legal para você. Tá gostando do programa de hoje? Então continue por aí que daqui a pouco eu volto com novidades para você. É rapidinho, não saia daí. Chega ao fim a 17ª edição do Minas Trend. Os 4 dias de evento levou o mundo da moda para dentro do Expo Minas. Entre um desfile e outro, e o glamour esbanjado nas passarelas. Ana Clara Carvalho fez questão de registrar tudo e mostra os detalhes pra gente. Você já parou para pensar em quem faz a moda? O tema desta temporada do Minas Trend é a força de quem faz. E nós viemos aqui no evento para mostrar como é a concepção de uma coleção e, claro, mostrar como é a correria de um desfile. Vem com a gente! Construir uma coleção exige muito cuidado e percepção dos mínimos detalhes. O maior desafio é você colocar a roupa bonita da mesma forma que a gente coloca no papel. Porque o papel aceita qualquer coisa, né? E você fazer a roupa ficar bonita daquele jeito, né? Tendo a certeza que ela está saindo da forma que a gente quer, acho que é o maior desafio. E como será que as estilistas escolhem o que será a tendência no outono e inverno? Tem coisas que a gente quer, simplesmente. Não sabe muito porquê, nem de onde que surge, mas a gente quer. E coloca aquela ideia fixa na cabeça e parte para ela. Mas claro que ver o que as pessoas estão fazendo, ver o que já foi feito, conhecer da história, né, conhecer do mundo, do comportamento humano, é super importante. Algumas marcas ganham destaque pelas roupas feitas de modo artesanal. Minas é o polo do bordado, do artesanal, e acho que isso é primordial, faz a peça tornar única.
O Minas Trend incentiva a entrada de novos estilistas no mercado por meio do Where to Go e dá suporte aos profissionais para que aprendam a criar uma coleção. Nós temos uma sequência de encontros que a gente vai estar discutindo o seu DNA criativo, a qualidade do seu produto, a gestão do produto, como ele é feito, identificar de verdade o caminho e ajudá-los a identificar o caminho, porque tudo é deles, o talento é do estilista. Lígia participou do concurso e a aposta da vez é uma saia dupla face. É um orgulho muito grande, você vê tudo na arara pronto, né? O tanto que a gente ralou, correu atrás. Mas assim, é uma satisfação enorme, é como se fosse um sonho mesmo, um desafio. O retorno das pessoas está sendo super bacana, está todo mundo gostando muito, está me deixando ainda mais feliz e inspirada para uma próxima criação. E por trás das passarelas, como será a rotina de quem tem que cuidar de cada detalhe para que haja o glamour nos desfiles? A organização já começa dias antes, na escolha das modelos. Cada roupa tem um comprimento, por mais que tenha um shape do desfile, cada uma tem um comprimento, uma cor, um decote, e cada modelo também tem um corpo, né? Tem uma modelo que tem mais ombro, uma que tem mais quadril, uma que tem mais perna, então com o tempo a gente acaba ficando meio treinado, assim, qual corpo veste melhor qual roupa. Fazer a unha, passar a maquiagem desejada pela estilista, arrumar o cabelo das modelos, tudo isso minutos antes de subir nas passarelas. Nas provas são várias surpresas, a gente vem achando que vai ser uma coisa, de repente um erro vira um acerto de repente é um fracasso e é muita correria. Mas as surpresas são muito legais também. E agora, o momento mais aguardado, a hora do desfile. Pontos turísticos de Belo Horizonte que, através da fotografia, são transformados em janelas para o mundo. Esta é a exposição do artista Gustavo Xingu, que promove a interação com deficientes visuais. Luiz Fernando Batista conta tudo pra gente. Imagens que chamam a atenção logo à primeira vista. O desafio é mostrar os encantos de Belo Horizonte a um público com limitação visual. A brincadeira de juntar pontos turísticos dentro da íris de olho e chegou nesse resultado foi muito na brincadeira realmente com as pessoas videntes, com as pessoas que enxergam. Num primeiro momento é o que mais chama a atenção nas fotos, são os olhos. De que a visão é uma coisa muito importante, de que ela é um sentido que nos orienta em quase tudo hoje, na nossa forma de comunicar, mas existem pessoas que não têm esse recurso. O público que vier conferir a exposição pode ter detalhes da obra através da acessibilidade, seja pelo braille ou da audiodescrição. Ao escutar a narração pelo fone de ouvido, por exemplo, o visitante consegue ter uma percepção rica em detalhes que, em alguns casos, vai além da proposta do artista. Eu acredito que realmente seja um complemento e estando próximo a esse público, a gente aprende a ver a vida de outra forma. Nas fotografias expostas, o acesso à história de uma cidade. A exposição Janelas para o Mundo, ela é muito bem-vinda, na medida em que ela possibilita o acesso às informações, à memória, à reflexão, à história de Belo Horizonte. E as pessoas que param diante das imagens são tocadas pela narrativa que tem como maior proposta a inclusão social. O que me chamou muito a atenção é a questão inclusiva, ou seja, o fato deles terem a preocupação de colocarem os textos ao lado em braille, o fato deles colocarem gravações, para as pessoas também ouvirem e ter uma sensibilidade. E o que é mais bonito é que são espaços culturais de Belo Horizonte retratados através do olhar de cada pessoa. Janelas para o mundo. E neste caso, dentro das janelas, o olhar é para espaços importantes da nossa bela cidade. E agora comigo aqui no estúdio, Clara Senra, que além das dicas culturais, conta uma história muito interessante pra gente.
É isso mesmo, Dani. E não deixe de ser uma dica cultural e das melhores. As histórias de um irmão apaixonado com outro que tem síndrome de Down rende uma nova produção literária. Após escrever outras obras com os encantos dessa relação, Leonardo Gontijo lança a obra intitulada Não Importa a Pergunta, a Resposta é o Amor, Mano Down. Mais relatos de um irmão apaixonado, autonomia, independência e sexualidade. Um pouco mais de toda essa admiração você acompanha agora na minha reportagem. A chegada do Dudu foi uma surpresa, né? Que aquela coisa não planejada, porque já tinham três irmãos, né? Eu era o caçula, então eu tinha 11 anos, tinha minha irmã de 14 e meu irmão de 15. Então foi uma surpresa. No início gerou muito medo, gerou incerteza, gerou desconfiança pelo novo, né? Eu lembro muito bem que o Dudu nasceu no dia 19 de setembro e ficou aquele trem, ninguém dava notícia, e o Dudu foi pro CTI, né? Nasceu com isso, ninguém falava nada, mas foi amor à primeira vista, né? E a gente comemora hoje 2 aniversários do Dudu. Um é 19 de setembro, outro 1º de outubro, foi o dia que ele foi para casa. Eu não sou poeta, já escrevi várias poesias pro Dudu, eu não sou músico, já escrevi algumas letras de música pro Dudu, e não me considero escritor, e já escrevi 2 livros pro meu irmão. O amor que eu sinto por ele, Dudu, é uma paixão, uma inspiração, né? Eu estando com ele, parece que as ideias vêm, né? De uma forma assim que eu nunca tive na minha vida. A gente fala da nossa vida, né, Dudu? Da nossa relação, né? Então a gente traz conceitos empresariais. Então a gente fala de trabalho em equipe, né, de liderança, de resiliência, né? Por exemplo, Dudu, 17 escolas negaram o direito dele estudar, né? Então a gente fala assim, e nossa família não desistiu. Mostra como que o Dudu trabalha, treina cavaquinho todo dia. Todo dia. Como que é a disciplina, a gente trabalha essas abordagens. Então a gente tem várias palestras, tem uma que a gente conta a nossa trajetória e ela é pautada na música. Quem ama, cuida. Então a gente trabalha muito esses conceitos, né, Dudu? E falando da trajetória, né, das conquistas, né, Edu? Isso. E como que o médico, quando ele nasceu, falou que talvez ele não ia andar, não ia falar. Como que os cromossomos não têm a última palavra? É disso que a gente aborda e as conquistas do Dudu do Cavaco, né? Boa, gostei, meu velho. O primeiro livro chama Mano Down, né? Mano de irmão Down, Relatos de Irmão Apaixonado, onde eu contei a trajetória do Dudu. Foi um presente que eu dei para ele quando ele foi fazer 21 anos, né, Dudu? Foi. Contei a trajetória dele desde o nascimento, entrevistei médicos, familiares, psicólogos, namorados que passaram pela vida, professores pela vida dele, relatos. E nesse novo agora que nós estamos lançando, né, Não Importa a Pergunta, a Resposta é o Amor, são mais relatos de irmão apaixonado, mas com outro viés, um enfoque de autonomia, que é isso tudo que nós estamos trabalhando, né, a carreira musical do Dudu, a independência, a voz ativa que ele está se tornando, e essa mudança que hoje ele é um homem, né, hoje tem opinião própria. O Instituto, então, até então nós estamos chamando de Projeto Mano Down, né, que a gente tem projetos, caminhadas, eventos, shows, palestras, debates, seminários. E agora, né, a gente sentiu a necessidade de formalizar a instituição, até para conseguir mais parceiros, recursos, etc. Então, há 15 dias atrás, nós formalizamos o Instituto Mano Down, que vem com tudo aí, né, Edu? Isso. Para quebrar barreiras e mostrar a potencialidade das pessoas com síndrome de Down. Nadando. Ah, garoto. Acontece até o dia 11 de outubro, em Contagem, o FIMPRO, Festival Internacional de Improvisação. A programação é formada por espetáculos, oficinas, encontro artístico, lançamento de livro e com as atrações nacionais e internacionais. Na agenda, terão artistas e grupos da Argentina, de São Paulo, de Belo Horizonte e de Contagem. A programação acontece no SESI Contagem e é gratuita. Mais informações no site que aparece em sua tela. E para a criançada se divertir no final de semana, Belo Horizonte recebe o espetáculo infantil Belito, Aprendiz de Palhaço. A peça foge do tradicional formato de contar histórias e é estruturado com uma colcha de retalhos, onde vários pedacinhos fazem que o todo tenha um belo resultado. O espetáculo é recheado de brincadeiras com mímica de ilusão,
pequenas apresentações circenses, fantoches e bolhas de sabão gigantes. O multiartista Júlio Margarida, com mais de 25 anos de experiência cênica, mostra através do figurino várias referências circenses. O cenário é simples, mas transporta a plateia para o universo mágico das cores do nariz vermelho. Por hoje é só, mas você já sabe que pode continuar ligado com a gente pela internet, nas nossas páginas, nas redes sociais. Curte lá, mas não deixa de curtir a gente também por aqui. O nosso próximo encontro é na semana que vem e, claro, você é o nosso convidado especial. Até lá! Tchau!